Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos aprender como criar gráficos no Excel, tá? Vamos fazer alguns gráficos bonitos. Então observe que o conteúdo hoje é só sobre gráfico. Inserir gráfico, trabalhando com faixa de opções de gráfico, adicionando e modificando dados no gráfico, formatando o gráfico e movendo o gráfico de uma planilha para outra, trabalhando com pinos gráficos do Excel, tá certo? Então tudo são opções de gráfico. Então vamos para a nossa aula. Vamos para a prática aqui, a decifrar. Essa aqui é a nossa planilha que nós já trabalhamos. Então, sempre, nós estamos aqui, aqui no menu Inserir, nós temos as opções de gráfico, tá certo? Só que para fazer um gráfico, nós vamos precisar primeiro de quê? De uma seleção. Eu preciso de informações para montar o gráfico. Então, geralmente, as informações é uma coluna de texto e uma ou mais coluna de números, tá? Lembrando que gráfico é uma estatística de uma determinada planilha. Então, para isso, olha só, nós vamos selecionar aqui os nomes, porque eu quero um gráfico do mês de janeiro. Então, eu vou selecionar a coluna de nomes e vou selecionar a coluna do mês de janeiro, tá certo? Lembre-se que tem que ser as mesmas linhas, tá? Então, eu peguei aqui a coluna janeiro e a coluna nome, tá certo? Nome e janeiro. Agora eu vou inserir gráfico. Aqui aparecem alguns modelos de gráfico, gente, mas olha, nem todos os modelos vai servir para a nossa planilha, tá? Lembrando que o Excel é uma ferramenta que dá suporte a muita coisa, a engenharia, a química, a física, a diversos trabalhos. Então, não são todos os gráficos que vai se adequar à nossa planilha, tá certo? Nesse caso, eu quero ver todas as opções. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, do lado, e vou escolher mais gráficos. Então, aqui, depois que eu cliquei aqui, observa que ele vai mostrar aqui do meu lado esquerdo uma infinidade de gráficos, vários tipos de gráfico. Então, eu estou no primeiro modelo de gráfico aqui, colunas. Eu quero saber se o meu modelo serve. Já apareceu um modelo aqui que serve. Apareceu outro modelo aqui colorido que serve. Vamos continuar vendo. Vou clicar nesse segundo. Esse segundo aqui também serve. Esse outro aqui também serve, mas não dá para entender muito bem. Então, vamos passar para o próximo. Esse outro modelo aqui, observa que ele não serve. Por quê? Porque todas as colunas estão iguais. Mas se eu for observar aqui na lateral, ele é um gráfico de porcentagem, tá certo? Então, não vai servir para esse tipo que nós queremos, esse tipo de seleção. Aí eu clico aqui. Esses outros gráficos aqui, gente, é a mesma coisa desses outros. A diferença é que esses gráficos aqui são gráficos simples. E esses gráficos são em gráficos em 3D, tá certo? Então, vou escolher aqui um gráfico em 3D. Posso continuar vendo os outros? Pode, Posso pegar o gráfico linha, posso pegar o gráfico pizza, tá? Posso pegar o gráfico rosca. O gráfico barras é o mesmo do colunas. A diferença é que o colunas é vertical e esse aqui é na horizontal, tá? Mas é o mesmo tipo, certo? Então, agora vou escolher aqui um gráfico colunas e vamos trabalhar, tá certo? Escolhi esse modelo. Vou pegar um modelo aqui em inglês, né? Em um colorido para ficar melhor, né? Então, vamos lá. Abri aqui. Está aqui o meu gráfico. Observa que ele já está bonitinho aqui, tá certo? Aqui estão os nomes, André, azul, a barra dele está azul, Pedro, essa barra laranja. Então, cada um tem sua barra. Aqui eu tenho o título do gráfico. Posso clicar aqui, alterar o nome para esse gráfico aqui é do mês de janeiro. Então, nós vamos colocar aqui, janeiro. Então, está aqui o meu gráfico no modelo de janeiro, tá certo? Aqui, quando eu clico na opção de gráfico, olha só, eu cliquei aqui no gráfico, observa que aparece aqui, design do gráfico. Então, às vezes, você não gostou desse modelo aqui. Então, aqui em cima, ele aparece vários layouts como sugestão para você. Posso escolher esse? Pode. Observa que já mudou. Posso escolher esse? Pode. Já mudou. É outro layout. Posso escolher esse? Pode. Cada layout, ele vem com informações diferentes. Tá certo? Posso escolher esse preto? Posso escolher, sem nenhum problema. Então, todas essas opções são layouts. Agora, o gráfico precisa estar selecionado. Se eu tirei a seleção do gráfico, não aparece o layout lá em cima.
Quando eu clico no gráfico, aí já aparece, ó, todas as opções. Aqui nós temos uma outra opção chamada de layout do gráfico. São os layouts rápidos. Quando eu clico aqui, ó, observa que ele vai mostrar algumas informações do gráfico. Quando eu clico lá que escolho outra, observa que essa aqui ele já está mostrando os rótulos dos gráficos, tá vendo? Então, cada layout desse vai mostrar uma informação diferente, ó. Aqui já está mostrando o nome e o rótulo em cada um, tá certo? Então, esses layouts rápidos é para você mudar o formato com as informações do gráfico, de forma que você não precise mudar passo a passo a estrutura do seu gráfico. Mas se você quiser mudar passo a passo a estrutura do seu gráfico, como é que você faz? Muito simples. O que você vai fazer? Está vendo aqui do lado esquerdo? Do lado direito? Do lado direito tem essa opção aqui, ó, mais. Quando eu clico nessa opção mais, o que vai aparecer? Deixa eu puxar esse gráfico aqui para o lado. Quando eu clico aqui no gráfico, no botão mais, aparece aqui os eixos. Tá certo? Aqui vai aparecer os títulos. Ó, vou tirar os eixos. Ó, sumir os eixos do gráfico. Vou colocar de novo. Ó. Tiro. Aplico. E ele vai mudando. Título do gráfico. Tá vendo? Ó? Quando eu tiro aqui, ó, quando eu clico, o título já desapareceu. Se eu marcar de novo, ele volta a aparecer. Aqui está aparecendo a legenda. A legenda do gráfico é isso aqui, ó. Quando eu marcar a legenda, ó, sumiu a legenda. Linha de grade, essas linhas aqui do fundo. Então, aqui você, título do gráfico. Aqui você pode aplicar o seu gráfico da sua forma, tá? Então, aqui você pode ir mexendo do jeito que você quiser. Você vai colocar a quantidade de informações que você quiser no seu gráfico. Porém, no layout rápido, o que é que ele vai dizer? Já está predefinido. Layout rápido, eu vou lá e escolho o modelo que alguém já fez e se separou lá os 6 melhores modelos. Já está pronto. Beleza, peguei um aqui. Agora eu quero colocar aqui só o rótulo para ficar legal. Cadê o rótulo de dados? Vamos lá, tabela rótulo de dados. Esse rótulo é exatamente esses números que aparecem aqui, tá? Então, exatamente, ó. Cliquei no rótulo, aparecem os valores reais que estão lá na planilha, observa. Aí tem outras opções de rótulo também aqui, ó. Tem ele aqui no centro, tem ele aqui na parte interna, tem ele na base, tem ele, ó, na extremidade, tem ele aqui, ó, texto explicativo, que já tem o mês e já tem o valor. E aqui ainda tem mais opções que você pode estar modificando aqui do lado direito. Tá certo? Então, essas opções do gráfico é bem interessante. Eu fiz esse gráfico aqui, agora eu vou fazer um outro gráfico, tá? Primeiro, seleciono os nomes. Agora eu quero selecionar uma coluna, não mais janeiro, agora eu quero fevereiro. Para isso, gente, presta muita atenção. Porque eu vou selecionar aqui a primeira coluna, vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar a outra coluna. Observa que eu selecionei entre colunas aqui, ó. Selecionei nome, pulei a coluna janeiro. Isso só é possível fazer quando você seleciona a primeira, segura a tecla Ctrl e seleciona a outra coluna, tá? Agora vou lá inserir outro gráfico. Agora vou inserir um gráfico chamado pizza, mais gráficos, da mesma forma. E vou escolher aqui, ó, pizza. Depois que eu escolhi pizza, tem um modelo simples, tem um modelo 3D. Vamos pegar esse modelo 3D. Clico no botão OK. Ele já está pronto, né? Aqui, eu sempre, ó, aqui dentro do gráfico tem essa área colorida, ela é chamada de área de plotagem, que é a área colorida, a área de pintura, tá? Essa área de fora, geralmente, ó o nome dela, área do gráfico. Então, essa área do gráfico, quando eu quiser mover o gráfico, eu sempre vou por ela. Clico na área, próximo à linha, e aí eu vou conseguir mover. Então, aqui está o meu gráfico. Se eu quiser colocar os rótulos, observa que aqui já vem um monte de opções, tá vendo? Quando eu seleciono o gráfico, já vem os layouts dele, ó. Então, vem cada layout, cada um mais bonito que o outro, tá? O layout rápido também está aqui? Está aqui também. Posso modificar pelo layout rápido, tá certo? Então, todos os modelos estão aqui.
Eu posso clicar por aqui também e modificar? Pode. Observa que tem 3 opções. Posso colocar a legenda aqui? Pode. Ó, a legenda está aqui, mas ela também já está dentro de cada pizza. Tá certo? Essas mesmas opções que aparecem aqui, esse layout rápido, eles vão estar aqui também, ó, gente. Só você clicar aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Tudo que está lá em cima está aqui também. Beleza? Então, aqui eu já tenho 2 gráficos. Um gráfico de fevereiro e um gráfico de março. Lembrando, quando eu seleciono um gráfico, se eu quiser imprimir aqui essa planilha com esse gráfico, se eu clicar aqui no gráfico e for lá, arquivo, imprimir, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir só o gráfico. Por quê? Porque só o gráfico está selecionado, tá certo? Então, se eu quero imprimir a planilha com o gráfico, eu não seleciono nada. Eu vou lá, arquivo, imprimir, e aí ele vai mostrar tanto a minha planilha quanto o meu gráfico. Esse outro aqui que começa é o gráfico que está do lado, tá? Depois nós vamos trabalhar com essa questão de impressão. Então, aqui nós já fizemos 2 gráficos. Então, observa que eu tenho aqui uma planilha só e aqui eu tenho um gráfico. Digamos que eu quero esse gráfico em uma outra planilha, não quero o gráfico na mesma planilha de dados. Posso criar uma planilha exclusiva para o gráfico? Pode. Como que eu faço isso? Observa que nós temos aqui o design do gráfico. Então, cliquei no gráfico, apareceu já a barra de ferramentas do gráfico. Aí tem essa opção aqui, ó. Mover gráfico. Quando eu clico em mover gráfico, o que é que vai acontecer? Ele pergunta aqui, ó, você quer o gráfico como objeto dentro da planilha? Ou você quer o gráfico ou uma nova planilha com o gráfico? Eu quero uma planilha exclusiva para o gráfico. Vou até colocar o nome aqui, gráfico. E dou OK. Observa que ele criou uma planilha aqui, ó, exclusiva para o meu gráfico. Agora, esse gráfico está exclusivo numa planilha. Eu vou lá, tenho um outro gráfico aqui, vou criar uma outra planilha exclusiva para esse gráfico. Clico no gráfico e vou lá, na barra de ferramentas do gráfico. E agora eu vou mover o gráfico para uma nova planilha e vou chamar de gráfico 2. Clico no botão OK e está aqui uma nova planilha. Aqui eu tenho a minha planilha, que nós usamos como base, e aqui eu tenho os gráficos. Digamos que eu me arrependi, não quero esse gráfico aqui separado, eu quero ele dentro da planilha. O processo inverso é o mesmo. Eu vou clicar no gráfico, vou clicar em mover. Mover para onde? Mover como objeto para a planilha. Depois eu dou OK. Observa que o gráfico já voltou. Tá certo? Quero colocar lá de novo, numa outra planilha. Opções do gráfico, mover gráfico, e vou criar gráfico 2. Depois é só clicar no botão OK. Gráfico 2. Pronto. Está criado aqui a minha planilha. Então, observa, pessoal, que para fazer o gráfico não tem muita dificuldade. A parte mais difícil do gráfico é selecionar. Selecionou aqui, segurou a tecla Ctrl, vou escolher aqui Abril e vou lá, inserir. Vou escolher a opção de gráfico, mais gráfico. E aí é só escolher o tipo de gráfico que você deseja e clicar no botão OK. Aqui está outro modelo de gráfico. Agora eu quero fazer um gráfico comparativo. Eu quero os nomes e o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Então eu quero saber como é que foi a evolução das minhas vendas. Então eu vou clicar aqui, ó, inserir. Depois eu vou lá no gráfico. Mais modelos de gráfico. E aí, ó, já tem um modelo. Observa, quando você seleciona, ele já analisa a sua planilha. Então, já tem esse modelo analisando aqui, ó, o André em todos os meses, nos 4 meses. O Pedro em todos os 4 meses. O João em todos os 4 meses. Mas vamos pesquisar outros modelos. Olha, esse outro modelo também, ó, esse outro modelo é até melhor.
Se a gente for em pizza, ele não vai mostrar com a mesma qualidade, mas o barra vai mostrar bem, ó. Esse modelo aqui do barra vai ficar legal. Então, ok. Está aqui o modelo de gráfico. E aí a gente vai poder analisar da seguinte forma, né? Eu tenho aqui a Vanessa, né? Eu tenho aqui a Vanessa. E aí ele vai mostrar um histórico de cada mês, tá certo? Mês de abril, mês de março, mês de janeiro e mês de fevereiro. E aí ele vai mostrar o ranqueamento. A Vanessa está aqui, ó, sempre o verde. Então, você vai procurar o verde da Vanessa e vai seguir esse verde. Você vai procurar o azul do Carlos e observa que o número do Carlos são melhores do que o da Vanessa. E aí o Assis é esse meio amarelado, você vai procurar, entendeu? Então, funciona assim. Se o modelo não ficou tão claro, você pode alterar o tipo. Clica na alterar o tipo e vai lá e escolhe um outro modelo, tá certo? Esse aqui não ficou legal, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Vamos lá para o colunas, que tem esse modelo aqui, que ficou muito bom, tá? Clico no botão OK e aqui está o modelo do gráfico. Vamos aumentar um pouquinho. Então, abril, nós temos aí, ó, Pedro, André, Pedro, André, Pedro, João, Assis, cada um na sua coluna, tá certo? E aí vocês vão ter uma dimensão. Pode mudar o estilo? Pode. Tem vários modelos, tá? Se quiser mudar por aqui, mesma coisa, não tem problema. Tá certo? Esse aqui ficou feio porque ficou muito poluído. Esse aqui também. Esse aqui ficou melhor, mas sem o rótulo. Então, se tirar esse rótulo aqui, fica legal? Fica. Então, vamos tirar. Clica no mais. Cadê o rótulo de dados? Tira o rótulo. Pronto. Ficou melhor. Tá certo? Então, pessoal, essa aí é a nossa aula de gráficos, tá? Treinem bastante o gráfico, tá? Depois nós vamos ver outros tipos de gráfico também, tá? Essa aí só foi a aula básica. Depois nós ainda vamos ver o gráfico, como fazer um gráfico de linhas, assim como o pessoal faz lá na Bolsa de Valores, tá certo? E existem os gráficos dinâmicos, mas são aulas para frente. Essa é a primeira aula para vocês treinarem, tá? Baixa a planilha e aí é só praticar. Lembrando que quanto mais gráfico você fizer, melhor você vai ficar, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.